Glória a Deus. Amém. Saudam os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Hoje é culto da vitória, para a glória de Deus. Abra a tua Bíblia, você que trouxe a tua Bíblia, tem uma Bíblia aí, abra no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Glória a Deus. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou descer, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vou repetir: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, que esse versículo, né? Eles dizem que Jesus se fazia igual a Deus, e a Bíblia diz que Jesus, ele não se fazia por demais igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomando forma de homem, na simplicidade, na tua humildade, ele foi 100% homem e 100% Deus, nos milagres e maravilhas. Mas aqui nós estamos falando sobre uma das maravilhas de Jesus, uma das curas que Jesus fez. Eu não sei você, eu ainda acredito que Jesus ainda faz maravilhas e prodígio ainda hoje. Eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, que curas ainda se manifestam por intermédio do Espírito Santo e de Jesus Cristo ainda hoje. Muitos hoje não creem mais que os milagres acontecem. Poucos se falam hoje de milagres, testemunhos se ouvem poucos de milagres que Jesus faz.
A Bíblia diz que quando Jesus se manifestava, ou quando ele estava caminhando, eram multidões e multidões que o seguiam. E o interessante, que você começa lendo em Mateus, que diz assim: e todos quantos chegaram a Jesus, ele os curou, não deixando sequer um só enfermo. Eu fico imaginando Jesus orando, em alguns impondo as mãos, em alguns ele passava só a mão e pessoas eram curadas. Eu não vejo Jesus impondo a mão como um pastor, como nós, que vamos orar e pedir. Eu vejo um Jesus que talvez passava na multidão, colocava as mãos e dizia: curado você está, perdoado são os seus pecados. Alguns, a Bíblia diz que eles iam até Jesus, e se tocasse somente na orla do manto de Jesus, era curado. Tamanha eram as maravilhas que Jesus fazia. Mas agora nós vemos aqui Jesus, que ele está lá em Jerusalém, num tanque chamado Betesda. E aqui a história diz que havia neste tanque um movimento de águas de ano em ano. E um anjo vinha, e ele tocava naquelas águas. Talvez uma espada de um anjo tocasse naquelas águas. Talvez um redemoinho se formava dentro daquele tanque. E fala a palavra que o primeiro que entrasse dentro das águas era curado. Então havia uma multidão, mas não eram todos curados ao mesmo tempo. Era o primeiro que entrasse aos movimentos das águas. Fique atento na palavra, porque é assim que Deus age. Quando nós estamos ligados, quando nós estamos sincronizados, Deus fala conosco, e é aquele que é o primeiro a se despertar, em que Jesus está falando. O que ele vai fazer é o que vai acontecer na nossa vida. Tinha uma multidão, mas Jesus ele vai até um paralítico, e ele sabe que o motivo daquela multidão é esperar a cura por intermédio de um anjo que fazia o movimento nas águas. Mas quando ele chega diante daquele paralítico, ele diz: queres ser curado? E aquele paralítico, ele dá uma desculpa e ele fala para Jesus: Jesus, ele declara: olha, não tem ninguém que me ajude, porque todas as vezes que a água é movimentada e que o anjo vem, vai alguém antes na minha frente, pula primeiro, e eu não consigo alcançar até o tanque. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Muitas vezes Jesus pergunta para nós: o que é que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? Muitas vezes a gente, numa oração, pedimos muitas coisas para Deus, mas temos que especificar qual é a necessidade, o que você mais precisa e o que é de urgência na tua vida que Deus precisa fazer. Eu na igreja muitas vezes vi pessoas vir pedir oração para a gente e pedindo que a gente impôsse as mãos. A gente ora e algumas pessoas esperam que o Espírito Santo nos use numa revelação para falar com ela acerca do que ela está necessitada. Não, às vezes você tem que ir na igreja com um propósito. Você tem que sair da tua casa com uma determinação. Qual o propósito que você entrou aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Talvez alguns digam assim: Senhor, eu não vim para pedir, eu não vim para pedir nada para o Senhor, eu vim simplesmente para te adorar. Senhor, eu não vim aqui porque eu necessito de alguma coisa, eu vim aqui por gratidão, para agradecer o que eu já tenho recebido. Senhor, eu venho aqui para te ofertar um culto, porque o fôlego de vida ainda está em mim, diante de tanta catástrofe e acontecimentos que estão aí acontecendo do lado de fora, famílias sendo dizimadas, pessoas morrendo. Então eu venho num culto com gratidão a Deus, para dar a Ele louvor e adoração por o que Ele tem feito na minha vida. A motivação que você sai da tua casa para ir a um culto é para prestar um culto a Deus? Ou você está necessitado de uma cura ou de um milagre que o Senhor precisa fazer para você? Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Para aquele homem ele perguntou: quer ser curado? Era um homem necessitado. E interessante,
38 anos ele estava enfermo. Então, 38 anos, eu creio que todos os dias, pois não havia data, não havia o dia que o anjo ia vir e ia tocar nas águas, não tinha data específica. Então todos os dias alguém levava aquele homem diante do tanque, deixava ele ali o dia todo, esperando o mover das águas para que ele entrasse e saísse curado. E quando movia as águas, alguém entrava primeiro e era curado. Então 38 anos era essa a vida deste homem. Eu não sei há quanto tempo você está esperando de uma provisão, ou por um grande milagre de Deus na tua vida. Graças a Deus nós não estamos enfermos, não somos aleijados, não somos cegos, não temos nenhum problema físico para que nós possamos ficar clamando a Deus para nos curar. Mas mesmo assim, eu quero te dizer que Ele ainda faz milagre. Basta você acreditar. Você pode ter testemunho para dar do lado de fora acerca da tua vida, o que é que Jesus tem feito. É impossível se buscar a Deus e não ter milagres para testificar. É impossível ir buscar a Cristo e não ter testemunho para falar. Nesta noite eu quero te dizer que enquanto eu estou pregando aqui, você está dentro do tanque de Betesda e as águas estão sendo movidas espiritualmente sobre você. Você não pode ver, você não pode estar vendo o que está acontecendo, mas sinta pelo Espírito de Deus que há um mover espiritual neste lugar, e por causa da tua vida aqui, Deus já enviou um anjo para mover as águas ao teu favor. Como diz aquele louvor, move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Quanto tempo eu esperei? Quanto tempo você está esperando uma vitória da parte do Senhor? Quando Jesus chega para aquele homem e diz: quero ser curado, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando o homem ouviu a voz, ele não sabia quem era Jesus, ele simplesmente ouviu uma voz. Tem momentos que Deus vai mandar uma voz falar com você. Tem momentos que Deus pode usar até uma pessoa que você não conhece e usar a boca daquela pessoa para falar contigo. Jesus disse: toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que este homem pegou o leito dele e começou a caminhar. Jesus se retirou do lugar porque havia muita gente. E os judeus, quando viram aquela manifestação, começaram a dizer: quem te curou? Quem fez isso? Porque não é lícito ser curado no sábado. Mas mal sabia eles que quem estava ali não era o homem, não era simplesmente uma pessoa, era o dono do sábado, era Jesus. Ele é dono dos dias, ele é dono do sábado. Aquele homem levanta e anda. E quando ele está se retirando, Jesus diz: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A maioria de enfermidades, de muitas doenças, são devido ao pecado. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que quando Jesus chegava diante de algum enfermo, ele dizia assim: olha, perdoado estão os teus pecados. Ele não necessitava dizer: olha, levante e anda. Ele dizia: perdoado está o teu pecado, e a pessoa já era curada. Tem pessoas que adquirem doenças e enfermidades. Tem pessoas que estão no leitos de hospitais e estão enfermas devido ao pecado. A confissão do pecado é que nos liberta das doenças e das enfermidades. Jesus alertou ele: vai, não peques mais, porque aquela doença que estava naquele homem, aquele problema que estava sobre a vida dele, foi causado por pecado. Jesus chega diante de um homem que era paralítico, que foi levado numa cama por seus amigos, e entraram pelo teto de uma casa aonde Jesus estava. Quando Jesus cura aquele homem, ele diz assim: perdoado estão os seus pecados. Aí perguntaram assim: quem é este que pode perdoar pecado? Jesus. Há muitas enfermidades,
Há pessoas que ficam doentes por causa do pecado na tua vida. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que quando houver um enfermo, é para que você esteja diante dele. Ou se nós mesmos estivermos enfermos, se tivermos coragem, confessarmos o nosso pecado diante do nosso irmão, ele orará por nós e nós seremos curados. Tem pessoas que vão na igreja, não conseguem alcançar a cura, porque nunca liberou perdão na tua vida e não consegue perdoar pessoas. Tem pessoas que vão na igreja, pode ter um culto de Pentecoste, pode ter um culto de poder, ela entra enferma e vai embora enferma, mas ela não sabe por que ela não está acontecendo o milagre na vida dela. Muitas vezes é a falta de confissão de pecado. O acúmulo do pecado na vida da pessoa leva ela para o leito. Aquele homem foi curado pela manifestação da autoridade de Jesus, que disse: levanta e anda, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu quero te dizer nesta noite, que ao mover das águas espirituais, Jesus, ele está pronto para fazer milagre. Eu não posso ver nada aqui com meus olhos, mas eu posso sentir que aquele Cristo que curou aquele homem, ele ainda está no meio da igreja. A Bíblia diz que Jesus ainda, ele manifesta os seus prodígios e as tuas maravilhas. Eu não sei o que você está buscando de Deus, eu não sei o que você está pedindo a Deus, ou se você já recebeu os milagres do Senhor, você já tem dado o testemunho de que o Senhor tem feito na tua vida. Mas eu quero te dizer que nesta noite, ao teu favor, Deus vai mover as águas ao teu favor. As águas vai ser como um redemoinho, vai ser movido na tua vida, vai ser movido na tua casa, vai ser movido na tua família, porque o Senhor dará ordem aos anjos dele ao teu respeito para mover as águas. Então sinta no mover no mundo espiritual, as águas se movendo ao teu favor. As águas estão movendo ao teu favor. Mergulhe fundo sobre as águas e comece a receber de Deus a promessa que ele tem na tua vida. Aquele homem ficou maravilhado, pois ele não conhecia Jesus. Eu quero te dizer uma coisa desta noite: houve momentos na vida de Jesus que teve lugar que ele não fez nenhum milagre. Houve momentos na vida de Jesus que ele entrou em certa cidade e nenhum milagre aconteceu, por causa da incredulidade do povo daquela cidade. Não devemos ser incrédulos, devemos acreditar que ainda pode acontecer na nossa vida. Eu não sei o que você espera, eu não sei o que você busca, mas eu sei que no tempo determinado as coisas vão acontecer. Jesus ainda não parou de fazer milagre. Ele faz para aqueles que creem e para aqueles que buscam a Ele. Ele faz para aqueles que acreditam que é possível que o milagre vai acontecer. Em alguma cidade diziam para Jesus: retira-te, nós não queremos o Senhor aqui. Em outros lugares, pessoas andavam quilômetros e quilômetros atrás de Jesus para receber um milagre. Este jovem, este moço, 38 anos, doente de uma enfermidade, 38 anos esperando por uma cura. O dia do mover das águas dele não foi feito por um anjo, mas sim pela palavra de Deus na vida dele. Nesta noite, não é muito que eu tenho para falar para ti, são poucas as minhas palavras, mas eu creio que o mover das águas está neste lugar. Eu gostaria que você se colocasse de pé, ainda que não venha um profeta para falar contigo, ainda que um profeta não ponha as mãos sobre você para dizer o que você vai receber. O mover das águas no Espírito está sobre este lugar. Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Quando você saiu da tua casa,
Você veio com um propósito aqui neste lugar. Quando você saiu da tua casa, você disse: eu vou à igreja, porque eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando de uma provisão. Eu estou precisando de uma intervenção de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Se você veio com um propósito, o Senhor ouviu o teu coração quando você se preparou para se arrumar para vir ao culto. E você não vai sair daqui vazio, nem da mesma forma que entrou. Há um mover espiritual das águas sobre este lugar. E em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar: o que você veio buscar, você vai sair daqui. O que você veio pedir para Deus, Ele está dizendo: quer ser curado, quer ser liberto. Você está precisando do quê? Ele chegou diante de um cego e disse: o que queres que eu te faça? O cego poderia pedir qualquer coisa. O cego poderia pedir um trabalho. O cego poderia pedir uma ajuda. O cego poderia pedir alguma ajuda financeira, mas ele disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero tornar a ver, eu quero tornar a enxergar. E no mesmo tempo que ele clamou Jesus, seus olhos se abriram e ele viu à frente Jesus. O que queres que eu te faça? Pergunta ao Senhor nesta noite. Quer ser curado? Começa a entrar no mover das águas espirituais. Começa a falar com o Senhor: Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu quero mergulhar mais fundo sobre essas águas, Senhor. Eu quero ir mais fundo nestas águas, assim como o irmão entrou sobre aquelas águas do Jordão. 7 vezes ele mergulhou e quando saiu, ele saiu curado de toda a tua chaga, de todas as tuas enfermidades. Hoje as águas estão aqui neste lugar. Então submerja, vai até o fundo e depois saia daqui recebendo a tua vitória, a tua cura, em nome de Jesus. Senhor, aleluia, mergulhe mais fundo. Talvez não é cura, talvez você precise de outro milagre. Acredite, as águas estão sobre você. Vai ser movida aqui, vai ser movida na tua casa. Oh, aleluia! A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Águas estão se movendo ao teu favor. Aleluia! Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui, move as águas, move as águas. Aleluia, mergulhe. A minha vida Senhor, há um movimento sobre você. Há um movimento genuíno espiritual sobre a sua vida. Mergulhe fundo sobre base da palavra de Deus. Aleluia. Alaba. Alaba. Vem me cantar. Orienta a alabança. A cura de graça.
A libertação é de graça. A igreja é o hospital de Deus. A igreja é o ponto de defesa. Aleluia. E a presença do médico nesse lugar.